Parece que paixão não rima com dor. E não rima muito, porque nada rima com dor. Nada rima com dor. Nada rima com dor. A gente, na verdade, todas as vezes que a gente fala de dor, a gente nunca vai buscar uma rima pra dor. É verdade. A gente quer tirar ela da música a todo custo. Do poema a todo custo. Bom, hoje é um dia especial, né? Ô, Michel, prazer estar na sua casa. Prazer é Muito meu. Obrigado por me receber. Toda essa cambalagem que nós Eu sei que será uma conversa muito edificante, profunda, a partir das histórias, das ideias, né? Então a gente tem muito o que falar. Essa é só a primeira de várias conversas que teremos aqui, né, Michel? E eu queria começar já com o óbvio, né? Apaixone-se pela dor. O leitor, ao ler esse título, pensa, tem alguma coisa contraditória nisso. Tem contradição? Bom, primeiro te agradecer, tá, por você ter topado essa jornada com a gente. Eu sei que contribuir para escrever uma coisa assim não é fácil, então obrigado. Obrigado também. E existe sim uma ideia de um paradoxo aí mas ao mesmo tempo, enquanto a gente propõe uma ideia que socialmente ela soa como paradoxal, porque todas as vezes que a gente fala de paixão, a gente parte de um princípio de algum tipo de sentimento ou positivo. Exato. Por isso que é a questão, né? A gente sempre parte do princípio que a paixão ela é um avanço, né? Passos em direção a uma coisa muito boa. Parece que paixão não rima com dor. Parece que paixão não rima com dor. E não rima muito, porque nada rima com dor. Nada rima com dor. Nada rima com dor. A gente, na verdade, todas as vezes que a gente fala de dor, a gente nunca vai buscar uma rima pra dor. A gente quer tirar ela da música a todo custo. Do poema a todo custo. Então existe sim uma proposta paradoxal em torno disso, mas à medida que o leitor ele for avançando na obra, ele vai começar a perceber o como é importante. E eu seria ousado aqui em dizer para você como que é primordial que a gente se apaixone pela dor. Então é uma proposta, sim, de levantar uma ideia paradoxal sobre essa paixão pela dor, mas à medida que o leitor for caminhando pela obra, ele vai conseguir. Ele vai perceber que não é contraditório, é paradoxal. É paradoxal. Ótimo, né? Ótima análise. Não é contraditório, é paradoxal. Então, quando a gente pega um livro para ler, a gente tem uma opção de ler ou não o livro. Quando o livro é muito bom, quando a gente chega na metade do caminho, já não é mais uma opção. É inevitável terminar de ler. É inevitável. É o que você espera do seu? É o que eu espero. Eu espero que, à medida que o leitor ele vá avançando ali nas propostas de capítulos, em como a gente quer conduzir, ele consiga, cada passo que ele der, ele sinta que deu 2, 3 passos para trás. Explica melhor isso aí. A ideia de que a gente já ouviu muito aquela coisa, né, aquela frase que é do Sócrates, né, eu só sei que nada sei. Então, o princípio básico, Lissander, que modela o nosso desenvolvimento como ser humano, é nos aproximar da ideia de que nós não sabemos nada. O processo evolutivo, ele está relacionado a uma aceitação sobre o não conhecimento. Tem um livro muito antigo chamado A Nuvem do Não Saber. A Nuvem do Não Saber. É um livro da espiritualidade medieval, né? Legal. E ele parte do ponto de que seu encontro com Deus parte da percepção do não saber. Do não saber. Tem a ver com isso, né? E tem tudo a ver com isso. E à medida que... tudo que a gente busca, por quê? Porque à medida que a gente vai ler esse livro, a minha proposta, tudo que a gente vai ler, a gente tá querendo assim, depois que eu terminar de ler isso aqui, eu resolvi este problema. Não é? Eu leio um livro sobre finanças, eu agora sei sobre finanças. Eu li um livro sobre alguma coisa relacionada à saúde, agora eu resolvi este problema. E a proposta desse projeto não é isso. A proposta desse projeto é você sair dele pensando assim, eu preciso entender
que se tem uma coisa que eu vou ter na minha vida para resolver são problemas. Então a ideia é a gente sair dali, desse projeto. Terminei a obra? Terminei. Nossa, eu não comecei nada ainda. Eu não fiz nada. Então, essa é a ideia. Sim, mas a própria percepção de que há uma jornada muito maior do que você mesmo já te prepara para a jornada, né? Já te prepara. Imagine que você vai ter que fazer uma viagem de, sei lá, 1.000 quilômetros. Você vai se preparar diferente se for uma viagem para 2 quilômetros. Certamente. Né? Então, essa percepção da realidade na sua inteireza, nas suas sombras também, né? Não só nas suas luzes, mas nas suas sombras. É o primeiro passo, né? Para seguir em frente, né? O primeiro passo. O primeiro passo é a gente perceber que a gente não sabe nada. Então, talvez, ao terminar de ler essa obra, ao invés do leitor dizer, nossa, tô entendendo tudo, ele saia dizendo, eu não sei nada. E esse é o primeiro passo, de fato, em direção a saber alguma coisinha. E é interessante você falar isso, porque há uma diferença entre você reconhecer que não sabe nada e você ser confuso. Sim. Diferente, porque confuso, você acha que sabe alguma coisa, isso, sabe. Exatamente. Você está meio perdido. Não saber nada não é estar confuso, né? Não saber nada não é estar confuso. Porque a ideia de confusão é quando a gente fecha uma awareness, né? Uhum. A gente fecha ali o Viktor Frankl falava disso. Quando a gente fecha essa awareness, a gente fica paradigmático, aí você vai tentar adaptar o mundo a você. E aí as coisas se tornam mais confusas. E essa sua análise é muito ótima, porque quando a gente começa a dizer assim, não, tudo é uma confusão, então eu preciso saber jogar esse jogo. Então, não ter o conhecimento não é estar confuso. Isso é uma análise muito... Ou seja, o leitor que vai ler o seu livro, ele tem que ir aberto para experimentar. 100%. Não precisa já querer achar as respostas prontas. Aberto, vamos caminhar junto, vamos fazer essa jornada. Vamos caminhar junto, vamos fazer essa jornada. Fala assim que até a gente talvez vá conversar um pouco isso mais lá para frente, mas um leitor que não faz sentido ler essa obra seria aquele leitor que tá fechado, assim. Que ele tá muito convicto de tudo. Sim. Talvez para ele não vai fazer sentido. Boa. Então, já que a gente está falando da obra que está sendo produzida, a pergunta também que o leitor pode fazer é por que você decidiu escrever esse livro agora? Qual a sua idade? Eu vou agora daqui 30 dias, hoje é dia... Não, 30 dias não, vai dar 27 dias, daqui é dia 2 de junho, eu vou fazer 37 anos. 37 anos. Fazer 37 anos. Boa idade, né? É uma boa idade. Talvez um limiar aí da vida, né? Do que passou. Um recorte, né? O pessoal sempre fala da crise dos 40, né? E ela é real. Ela é real do ponto de vista social, do ponto de vista neuropsicológico, biológico, ela é real. Olha, Sander, eu sempre tive loucura para escrever um livro. Que legal. Eu sempre tive loucura, né? Sempre tive muita vontade de deixar um pensamento meu passar pela vida das pessoas, durar. Sim. Porque um livro, por mais que talvez ele não seja um best-seller, ele vai estar ali. Sim. Alguém vai poder ser impactado por aquilo ali. Então, eu sinto que agora, aos meus 37 anos, com a intensidade do que eu vivi, eu sinto que agora eu tenho subsídio de vida, de trajetória, teórico, para maturidade, né? Para falar alguma coisa para alguém, para deixar algum exemplo de alguma coisa para alguém. Assim. Muito bom. Agora, Michel, também a questão que as pessoas podem se fazer, né, se perguntar é por que esse tema, né? Por que esse tema se tornou inevitável para você? É um tema caro para você, é um tema importante. Sim. Tanto que a gente está vendo aqui, né? Temos Jung aí. Jung aí, que é um teórico que falou muito sobre esse tema. Sim. E temos aí a frase principal do livro, né? Uhum. Por que esse tema é inevitável para você e para todos nós, na verdade? Lissander, essa pergunta sua ela é maravilhosa. Você sabe por quê? Porque a vida toda, desde que eu me conheço, desde que eu tenho consciência de que eu sou um ser humano aqui, eu tentei fugir da dor. A gente nasce querendo fugir da dor, né? E ela é inevitável. Então, por que falar sobre isso se tornou tão inevitável para mim? Porque eu quero abrir
a minha trajetória como escritor falando sobre dor, porque talvez, cara, seja a única coisa na vida que seja absolutamente inevitável. Sim. Talvez seja a única coisa assim que faz parte de nós, seja do ponto de vista pragmático, seja do ponto de vista subjetivo. Então, eu me recordo desse meu anseio demasiado por não ter dor. Uhum. Eu me recordo disso. E de maneira até um pouco recente. Inclusive os últimos eventos que aconteceram na minha vida que me disseram, fale sobre isso. Então, para mim é inevitável escrever sobre isso na minha vida porque eu entendo que é inevitável escapar da dor. A dor é inevitável. Ela vai acontecer na nossa vida, seja de maneira imposta ou deliberada. Mas ela é inevitável. Por que ela é inevitável? Porque nós só desenvolvemos qualquer coisa mediante dor. Não há nenhum tipo de desenvolvimento, em nenhum tipo de espectro da vida humana que seja possível acontecer desenvolvimento sem dor. Seja essa dor de ordem motora, seja essa dor de ordem emocional, seja essa dor de tempo, de sacrifício de amigos, de sacrifício do prazer. Olha, veja bem, uma criança, quando ela nasce, quando o espermatozoide fecunda com o óvulo e ela tem a primeira divisão celular, naquele momento ali, na primeira divisão celular, nós já temos uma coisa dentro da nossa célula que se chama retículo endoplasmático liso. Nós já temos uma organela que começa a trepidar com mais velocidade e nós já temos aí uma outra organela chamada mitocôndria, que é responsável por gerar ATP, que é a energia do funcionamento estrutural do nosso corpo humano, que à medida que ela é colocada em estresse, ela obrigatoriamente precisa se multiplicar. Então a dor, ela é uma função para a vida. Para a vida. Para existir vida. Não há outro caminho. Não há outra forma. É evidente que existem tipos de dor, e a gente vai falar muito disso. Sim, vamos falar bastante. Mas que é possível evitá-la, não tem como. Agora, pegando um pouco o gancho que você falou no início dessa frase, né, falando de que a dor ela é o caminho para o desenvolvimento pessoal, né? Agora, pensando também, por exemplo, no século XX, né, as coisas que aconteceram no século XX a partir de duas grandes guerras, né, a tecnologia avançou, né, a reflexão sobre a própria existência, muito, né, quebra de paradigmas, né? O próprio iluminismo que se fazia mais do que ele era, de repente caiu na real, né? Então, pensando agora na dimensão social, né? Mais ampla do que só individual, também podemos dizer que a dor é inevitável. Veja bem, para além da dificuldade do relacionamento com nós mesmos, que, embora a gente pense, é o grande vilão do homem, de todos os desafios que a gente enfrenta na vida, eu sempre costumo dizer assim, ó, ninguém coloca no mundo aquilo que não tem dentro de si. Então o mundo, ele é um emaranhado de pessoas que tentam criar uma persona e alocar no mundo da maneira mais aceitável possível. Mas esse teatro dura pouco tempo. Vou dar um exemplo simples, a gente sai de casa dizendo, hoje eu vou ser super educado, super elegante. A primeira vez que alguém te entorta, você já xinga, você grita. O que eu tô querendo dizer trazendo para essa sua pergunta? Para além do desafio do relacionamento consigo mesmo, nós temos um segundo desafio muito grande que é a relação com outras pessoas que também têm dificuldade no relacionamento consigo mesmo e que também colocam no mundo aquilo que tem dentro de si. Então, conviver em sociedade é uma grande dor. Caso não fosse, não haveriam as guerras. Caso não fosse, não haveriam os conflitos. As pessoas teriam extrema habilidade em chegar em conclusões de maneira linear, sem ter uma relação de ganha-ganha, sem egoísmo, sem ganância. Então, qual que é o jogo disso, Lissander? Quando eu aprendo lidar melhor com a dor, eu também coloco no mundo uma versão
que favorece, ainda que de maneira muito pequititica, um melhor funcionamento social. Sim. Às vezes um estímulo extremamente aversivo cai em mim e perde força. Ele não cai em mim e ganha força. Então, a convivência social, embora ela seja um grande desafio, essa reflexão ela vai ser sempre de dentro para fora. Sempre ela vai ser de dentro para fora. Porque saber lidar com a dor lá fora, posso dizer para você, mais fácil do que saber lidar com a própria dor. É muito mais fácil, Lissander, elogiar uma pessoa do que elogiar a si mesmo. Então, sim, nós temos desafios e isso está posto na sociedade. Mas o que está posto lá é aquilo que a gente leva lá para fora. Isso não tem como a gente escapar.